E aí, pessoal? Eu estou aqui com o exercício da aula 1 do Illustrator já finalizado para mostrar para vocês o resultado final que a gente vai conseguir chegar ao final do vídeo e só para listar o que foi feito nessa aula. Então, nós trabalhamos aqui a construção desse rostinho do boneco a partir de formas básicas. Então, nós trabalhamos com elipses e retângulos, preenchimento e contorno. Então vocês podem ver que tem objetos aqui, ó, com preenchimento branco, contorno marrom. Objetos com preenchimento marrom e sem contorno. Duplicamos aqui algumas formas para poder fazer composição de cabelo. E o grande lance aqui, o grande segredo de trabalhar a composição do boneco é com o mesmo objeto a gente duplica e desenvolve novas formas. Então aqui a gente começou com o círculo, o retângulo, desculpa, a elipse do rosto, que eu dupliquei para fazer a orelha e nariz, depois dupliquei para fazer olhos, todos eles com comandos e formas simples. Vamos construir então? Acho que vai ficar mais fácil trabalhar na prática. Bom, então eu vou até o menu superior, arquivo novo, Command N. Estão lembrados, né? Certo. Agora eu vou configurar então o nosso primeiro documento, nosso primeiro exercício, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, boneco. Boneco. O tamanho da página, eu vou fazer o seguinte, a gente vai trabalhar aqui, ó, com uma página de formato 20 centímetros de largura por 10 de altura, certo? 20 centímetros de largura, 10 de altura, e eu vou trabalhar com a página deitada, ok? Uma única prancheta, nenhuma configuração de sangra, e cores eu vou manter em CMYK. Caso você queira imprimir o resultado final do teu projeto, você já está configurado com as cores no sistema correto. Então, só confirmando, nome do exercício, boneco. Largura 20 por 10 centímetros, unidade de medida, página deitada, uma única prancheta, e aqui você não altera nada de sangra, sistema de cores, CMYK. Vamos lá? Criou. Olha só, então ele já expandiu aqui a minha tela com a minha página. Se vocês manterem a barra de espaço pressionada, vocês vão perceber que o cursor ele se transforma em uma mãozinha. Essa mãozinha ela consegue carregar o arquivo para o lado que você quiser. Enquanto você tiver com a barra de espaço pressionada, ela vai se transformar na mão. Soltou, vira o cursor novamente, certo? Muito bem. A tela ela ainda está bastante expandida aqui, então eu queria ver ela com um zoom reduzido. Porque lá na aba eu estou percebendo ó, que ele está 318. Então como é que eu vou fazer para reduzir esse zoom? Aqui embaixo, no Illustrator, na janela, você tem aqui ó, ajustar a tela ou diminuir o zoom selecionando os números. Certo? Mas tem uma função que ela é bem mais prática, tá? Que é o seguinte, é quando você aperta Command mais ou Ctrl mais. Ó, Ctrl mais, menos. Command menos. No teclado, certo? Então tentem se acostumar a trabalhar com o zoom por aqui, porque isso vai customizar bastante o teu tempo de trabalho. Então, Command mais e menos ou Ctrl mais e menos, certo? Deixei aqui a tela de um tamanho confortável para eu poder navegar durante o meu exercício. Lembrando que se eu apertar espaço, novamente eu consigo carregar a página dentro da minha área de trabalho, ok? Então eu vou soltar ela aqui e ótimo, ficou perfeito. Gente, então assim, ó, trabalhando com o cursor, a gente vai conhecer então as nossas primeiras ferramentas, né, com as formas básicas do Illustrator. Então eu vou pedir para que vocês deem uma atenção a essa ferramenta aqui, ó. Eu tenho a ferramenta retângulo. Percebam que eu tenho um triângulo localizado bem aqui embaixo, bem discreto, que se eu manter pressionada essa ferramenta, ela vai habilitar aqui ó, algumas variações. Certo? Então, ó, ferramenta retângulo com cantos arredondados, elipse, polígono, estrela e clarão. A gente vai trabalhar
a princípio com duas formas, tá? Retângulo e elipse. Então eu vou deixar aqui selecionado no retângulo para mostrar para vocês como vai funcionar a criação de formas. Quando eu clico e puxo, ele criou uma forma livre, tá? A gente vai entender isso como uma forma livre. Soltei, gerou um objeto. Quando eu clico aqui novamente, ele vai criar outro e outro. Certo? Sem problemas. E aí, como é que eu faço agora para movimentar esses objetos? Ó, se eu clicar exatamente no centro deles, eu consigo, com o objeto selecionado, mudar ele de posição. Então, é o único que está selecionado, eu consigo alterar somente a posição dele. E esses outros aqui, ó, como é que eu movimento? Eu não consigo clicar neles e arrastar. Olha o que acontece se eu fizer isso. Ele, na verdade, criou um novo objeto, certo? E agora é esse que está selecionado, então eu vou conseguir movimentar esse. Então, para alterar essa configuração, eu volto para o meu cursor, lembra? Volta para o cursor. Aí eu tenho, na verdade, a ferramenta de seleção, ó, que eu vou conseguir, então, alterar a posição dos objetos, sempre com o cursor, ok? Outra configuração básica é o seguinte, ó, ele já colocou os pontos de ancoragem, então eu posso esticar o objeto, comprimir o objeto e ó, atenção, se eu vier aqui pela lateral bem devagar, olha lá, ó, virou uma curva o meu cursor. É aqui que eu consigo alterar a rotação do objeto, certo? Agora experimentem rotacionar e ainda assim apertar o Shift no teclado. Olha o que ele vai fazer. Ele vai rotacionar sempre de 45 em 45 graus. Isso ajuda bastante. Porque se eu rotacionar aqui uma vez e tentar voltar para o marco zero, a olho vai ser bem difícil. Ó. O Illustrator até dá uma ajuda, mas eu prefiro, por garantia, fazer com a tecla Shift pressionada. Ok, gente? Ótimo. Outra informação aqui bem importante para esse exercício. Então, ó, estou com cada objeto selecionado de uma vez. Agora, olha só, se eu clicar aqui com o cursor e passar a seleção por cima de dois, ele fez uma seleção ao redor dos objetos. Então, ó, selecionei todos. Consigo movimentar todos. Certo? Agora, olha que interessante isso. Selecionei todos e aperto Shift e clico em cima de um. O que ele fez? Ele desselecionou. Mais uma vez, façam aí comigo. Selecionei todos. Aí eu aperto Shift no que eu não quero. Eu não quero esse. Cliquei. Aí ele desseleciona somente o que eu clico por último com o Shift pressionado. Ok? Ó, selecionei um, Shift. Outro, o outro, o outro, o outro. Todos. Com todos selecionados, aperto Shift, desseleciono os que eu não quero. Ó. Legal, né? Ótimo. Vamos lá. Então, mais algumas funções de objetos básicos. Bom, eu estou aqui movimentando, esticando o meu objeto e tenho outros pontos ali, ó, que na versão do CC ele ganha esses pontos, que significa o seguinte: quando eu clico e puxo, ele arredonda o canto. Antes, a gente tinha um trabalho um pouco maior para poder gerar objetos de cantos arredondados. Aqui ficou muito fácil, né? Então eu só venho aqui e puxo para poder arredondar e depois eu mostro para vocês como fazer isso com um valor específico. Certo? Muito bem, vamos adiante. Bom, eu tenho vários objetos aqui dispostos na minha área de trabalho, na minha tela, e agora eu quero trabalhar com cor. Como é que eu vou fazer isso? Antes de qualquer coisa, você precisa compreender como que o Illustrator trabalha cores. E isso consta aqui nessa janelinha, ó, aqui na barrinha de ferramentas, lembra? Então o que vai acontecer? Eu sei que todos esses objetos eles são brancos com contorno preto. Ah, mas como é que você sabe isso sendo que a página também é branca? É porque assim, ó, esse objeto, por exemplo, ó, ele está por cima desse objeto de baixo, de cantos arredondados, porque eu não estou vendo o fio passando ali por trás. Então significa que ele tem, né, ele está branco, mas ele tem um contorno preto. É exatamente o que esse diagrama mostra. Então olha aqui, ó, eu tenho um objeto branco, preenchimento branco, e lá embaixo, traçado, contorno preto.
Vocês vão sempre lembrar porque assim, ó, o contorno é como se fosse uma moldura de um quadro sem o quadro, sem a tela. Então olha só, somente moldura e aqui somente preenchimento. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, no preenchimento, ele abriu o seletor de cores e eu já consigo trabalhar as nuances de cores, olha só, do espectro. Azul, aí eu clico aqui, ó. Eu tenho aqui um tom de azul mais luminoso, mais opaco. Então vou deixar aqui, ó, o azul. Vou dar OK. Olha ali, ele já aplicou uma cor no objeto. Tá, mas e aí? Esse objeto ele agora é azul. Estou vendo azul com um contorno preto. Quero alterar, 2 cliques, ponho no tom do verde, escolho qual é o tom que eu quero trabalhar. Olha lá, vou clicando e vou selecionando. Agora assim, ó, 3, selecionei os 3 e vou selecionar a cor. Selecionei os 3 em laranja, certo? Porque a seleção passou pelos 3. E a questão do contorno, como é que a gente vai controlar isso? Então olha só, esse objeto verde, selecionei, o contorno é preto, mas eu queria colocar um contorno de uma outra cor. Então eu vou dar 2 cliques aqui no contorno, ó, 2 cliques. Você viu que ele já veio para frente e abriu o seletor, ok? Então, ó, vamos passar para um vermelho, ó, verde com contorno vermelho, ok? Pronto, o objeto ele já ganhou o contorno em vermelho. Agora lembra que eu comentei para vocês do zoom? Command mais ou menos ou Ctrl mais e menos. Eu vou fazer aqui, ó, Command mais espaço para poder navegar na imagem. E olha só, agora eu consigo ver o contorno de uma forma bem mais clara. Contorno vermelho, preenchimento verde. Command menos espaço no teclado, navego entre a minha página, certo? Ótimo. Mais uma configuração. Selecionei o objeto, vou pegar esses 3 aqui, ó. Selecionei os 3, ó. Automaticamente o meu menu superior ele se adaptou ao que eu estou fazendo. Então olha o que ele me apresenta aqui, ó. Traçado, um ponto. Eu posso aumentar aqui o valor, clicando, digitando ou abrindo a opção e selecionando o que eu quero. Olha agora o contorno desses objetos como ficou. Interessante isso, né? Porque agora eu consigo configurar exatamente o tamanho do contorno que eu estou precisando. Mais uma dica, já que a gente está falando agora de contorno, eu vou ampliar aqui, ó, Command mais, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na janela traçado, vou abrir a janela traçado, e ele tem aqui uma configuração complementar. Olha só, eu tenho a espessura de 9, e aqui o arremate e o canto, olha que interessante, ó. Ele tem aqui um canto arredondado, quando a gente tiver elementos com ponta. Mas uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o alinhamento do traçado. Ele, quando a gente cria um contorno no Illustrator, por padrão, ele vai criar o seguinte, ó. Se eu tenho 9 pontos, ele vai criar 4,5 aqui para dentro do objeto e 4,5 para fora. Mas vamos supor que eu queira manter o meu objeto íntegro e manter o contorno de 9 pontos só para fora. Então eu venho aqui, ó, só para fora. Olha aqui, tem o objeto só para fora. Ah, não, eu quero todinho ele interno. Olha lá, o limite do objeto, contorno interno. Ou default, o normal, metade para dentro, metade para fora. Certo? Não, Elcio, eu não quero ter contorno, eu só quero ter preenchimento. Então vocês vão lembrar sempre aqui, ó, de colocar o contorno para frente, ó, só cliquei nele e já veio para frente. E aí eu venho nesse sinal de proibido, de nenhum, ó, nenhum. Pronto. Agora eu entendo o objeto somente como preenchimento. Só não caiam na armadilha de fazer o seguinte, ah, eu quero trocar de cor, daí você vem aqui e seleciona a cor. Ó, você colocou cor no contorno. Então, proíbe aqui, clica no preenchimento, para o preenchimento vir para frente, primeiro plano, 2 cliques, e aí sim você altera a cor de objetos. Gente, Command menos ou Ctrl menos, espaço e navego com espaço pressionado no teclado. Certo? Então, algumas das funções básicas de se trabalhar com objeto. Agora, olha só que dica interessante, e a gente não tem isso em nenhum atalho.
Eu vou selecionar a ferramenta de retângulo e quando eu começar a abrir, ele está aqui, ó, o retângulo sendo formado livre. Agora, quando eu pressiono Shift, olha o que vai acontecer. Ele trava a propriedade para criar um quadrado e não retângulo. Então agora eu sei que eu tenho base e altura iguais. Olha lá. Ótimo isso, não é? A mesma coisa, olha o que vai acontecer. Estou aqui na ferramenta retângulo, mantenho pressionado até alterar para elipse. Na elipse, eu estou criando elipse de forma livre. Agora, quando eu aperto Shift, olha o que vai acontecer. Círculo. Certo? Perfeito. Ótimo. Aí eu vou falar para vocês assim, ó. Galera, volta para o cursor. Estou me referindo à seta preta, lembrou, né? O objeto está selecionado, posso alterar ele de lugar ou simplesmente, se eu quiser apagar um objeto, deleta. Facilita a tua vida, meu amigo. Aqui, ó. Selecionou, deletou. Selecionou, deletou. Não um por um, né? Posso selecionar um grupo, deletou. Selecionei, deletei. Aqui, deletou, deletou. Pronto, estou com um círculo. Agora, olha que interessante. Pô, vamos supor que eu configurei aqui um objeto. E esse aqui, ele está bem simples, mas a gente vai acabar desenvolvendo materiais mais complexos. E aí eu faço o seguinte. Pô, ficou tão bom e eu queria copiar eles. Como que eu posso copiar um objeto e colar o mesmo objeto no Illustrator? Bom, a primeira coisa que vem em mente, Ctrl C, Ctrl V, ou Command C, Command V. O que aconteceu? Ele colou o objeto exatamente no centro da minha tela, certo? Ó, vou deletar ele aqui, você viu que ele colou aqui, agora eu deletei, aperto espaço e vou só movimentar a minha página. Aí eu venho aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Olha ali, colou do lado. Por que ele colou diferente? Não é que ele colou diferente, ó, centro da minha tela de trabalho, ok? Agora tem uma outra opção. Selecionei, Ctrl C, ou Command C, Command F. F de faca, gente. Olha o que vai acontecer. Ele vai colar no mesmo lugar. Olha ali, certo? Isso vai ajudar muito. Porque às vezes eu não quero tirar o objeto de posição, ó. Command C, Command F. E aí, cola no mesmo lugar. Perfeito. Mais uma opção de cópia de objetos. Se você manter o Command, Command não, Alt. Mantenha o Alt pressionado no teclado, você arrasta o objeto para a lateral e solta. Olha lá, ele fez uma cópia. Olha o cursor, quando você aperta o Alt, o cursor ele já duplica. Então eu venho aqui, ó, Alt, duplicou. Se eu manter o Alt pressionado e só ir puxando para a lateral, ele vai copiando, ó. Certo? Alt para fazer cópias. Selecionei tudo, deletei. Selecionei, deletei. Então agora eu estou com dois objetos aqui. Ótimo. Eu vou pedir para que vocês configurem aí, para que vocês criem 3 objetos diferentes. Então pode ser aqui, ó, um retângulo, círculo que já está aqui, e eu vou fazer desse aqui uma elipse. Como é que eu vou fazer? Ó? Só achato aqui, certo? Ó, olha lá, ó, achatei. Posso aumentar o tamanho de forma livre e eu vou mudar as cores desses objetos. Quero que vocês mudem aí também. Então, ó, tem um verde, vou mudar esse daqui para um vermelhão e um azul. Só para vocês agora compreenderem uma segunda etapa do nosso exercício. O que vai acontecer? Eu estou com um objeto aqui, ó, e o verde ele está por cima dos outros dois objetos. Mas eu não queria o verde por cima, eu queria o verde por baixo dos dois. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui, ó, uma opção de apertar o botão direito do mouse, abrir esse menu, eu venho aqui, ó, organizar. No organizar eu venho enviar para trás. Olha ali, foi para trás. Ah, mas eu quero na verdade o vermelho embaixo do verde. Selecionei o vermelho, botão direito, organizar, enviar para trás. Ele foi para trás do verde. Então eu tenho, ó, primeiro plano, segundo, terceiro. Certo? Bom, né? Então eu consigo alternar os planos dos objetos simplesmente selecionando-os e enviando para trás ou para frente. Funciona também se eu precisar fazer o seguinte, ó.
selecionar mais do que um objeto e enviar para trás ou para frente, ok? Sem problema algum. Ótimo, deixa eu ver aqui o que mais a gente vai precisar para desenvolver o boneco. Vocês devem estar curiosos por que o nome do documento foi boneco. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer um checklist, vamos recapitular algumas coisas. A gente viu, então, que eu consigo fazer a criação de formas livres. Quando eu pressiono Shift, eu travo a propriedade para quadrado, ou se eu tiver com a ferramenta elipse sendo criada, pressiono Shift, criou o círculo, ok? Nós vimos que os objetos podem ser selecionados mais do que um objeto, ou seja, grupos. Vimos também que se eu selecionar um objeto e vier aqui até a paleta da cor, preenchimento, eu consigo trocar uma determinada cor. Troquei. Esses objetos, todos eles, olha ali, estão sem contorno, mas se eu quiser só esse aqui com contorno, eu venho aqui, ó, olha lá, contorno, ok, já criou um contorno. Se eu quiser aumentar a espessura desse contorno, lembram do traçado lá no menu superior com o objeto selecionado. Certo? Ótimo. Vocês também viram que ó, o objeto está por baixo e eu posso trazer ele para frente clicando com o botão direito, organizar, trazer para frente. Ok? Ou mandar para trás, organizar, enviar para trás. Bom, feito isso, sabendo dessas opções, e a gente não vai precisar para esse primeiro exercício de outros recursos, a ideia é que a gente construa um boneco utilizando apenas recursos de formas básicas de preenchimento e contorno, movimentação de grupo, alternando planos para frente e para trás e com o Alt duplicando objetos. Ok? Ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar todos os objetos, selecionei tudo e dei um delete. Eu vou fazer o meu boneco aqui e cada um de vocês pode desenvolver um boneco, claro, com características diferentes, mas a ideia é fazer a formação do rosto de um boneco. Então, olha só, eu vou fazer aqui um pouco mais rápido e aí você aí em casa vai acompanhando e você vai tentar fazer da mesma forma com os mesmos recursos, certo? Então, olha só, eu vou até aqui a barra de ferramentas, eu vou pegar a ferramenta elipse. Com a ferramenta elipse, eu vou criar aqui a estrutura do rosto do meu boneco. Volto para o cursor, ali ó, pronto. Criei aqui, só que agora eu vou alterar a cor. Eu não quero preenchimento, vou dar um proibido aqui no preenchimento e aqui no, desculpa, no contorno e no preenchimento eu vou trabalhar aqui com um tom de pele. Vamos ver se eu consigo chegar num tom ali, ó. Pronto, esse aqui ficou ótimo. Então eu tenho aqui um tom de pele. Aí o que vai acontecer? Lembra que eu comentei de você duplicar um objeto pronto? Então eu estou com esse objeto aqui pronto. Então eu vou fazer assim, ó, Alt. Olha lá, vai duplicar. Dupliquei, olha o que eu vou fazer, gente. Eu diminuí aqui, ó, o objeto. E eu estou colocando ele bem aqui embaixo. Olha o que vai acontecer. Esse objeto eu quero deixar ele um pouquinho mais escuro. Então eu venho aqui, ó, nas cores. E aonde está posicionado aqui a cor no seletor, eu só vou, olha lá, eu escureci um pouquinho, desci um pouco, ele já me dá o preview da cor. Então eu vou dar um OK. Ótimo. Agora eu quero jogar ele para trás. Botão direito, organizar, enviar para trás. Certo? Bom, eu vou colocar agora ele mais próximo ali. E olha o que eu vou fazer, Alt para duplicar. Mantenho o Alt pressionado, mantenho o alinhamento do objeto e copiei ele lá para o outro lado. Olha ali. Ótimo, eu já tenho, vou puxar mais um pouquinho. Aqui, ó. Pronto, já tenho a orelha
do meu boneco. Pronta. Aí eu vou fazer o seguinte, lembra que eu comentei de você copiar e colar o objeto no mesmo lugar? Olha agora aqui como isso é útil. Command C, eu copiei o rosto. Command F, colou no mesmo lugar. E aí eu vou diminuir o objeto, olha lá. Esse objeto, eu vou clicar aqui, ó, no branco. Certo? E eu vou colocar agora o contorno. Cliquei aqui no contorno, 2 cliques. Ó, não vou colocar preto, vou deixar um tom ali ó, bem escuro, mas quase preto. E vou aumentar aqui o meu contorno. Então, ó, aumentei um pouco, acho que ficou muito escuro o contorno, vou diminuir um pouco. Olha lá, ó, ótimo, aqui ficou bom. Então eu tenho aqui ó, o fundo de um olho. De novo, ó, Command C, copiei, Command F, colou no mesmo lugar, diminuir. Esse aqui eu não vou precisar de contorno. E eu vou colocar a cor dele. Ali, ó, pode ser um preto ou um marrom bem escuro. Ótimo. Olha que interessante. Já estou com o olho do meu objeto, do meu boneco. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu estou com esse objeto aqui selecionado. Eu vou apertar Shift para selecionar o olho. E aí eu consigo mudar ele de posição, certo? Então, ó, eu vou colocar um aqui. Lembra que eu falei de você duplicar com Alt? Eu já tenho esse olho pronto, eu não vou precisar criar um outro olho. Então, ó, Alt, duplico o objeto. Ok, duplicou. Agora lembra da orelha? Olha aqui, ó. Eu vou simplesmente duplicar ela também com Alt. Ficou lá para trás, mas agora eu trago ela para frente. Organizar, botão direito, organizar, trazer para frente. Posso colocar ele aqui, ó. Como ele está na frente, ele ficou na frente do olho. Então olha o que eu vou fazer. Coloco ele na frente dos olhos. Mesmo tom da minha orelha. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Lembra aqui da ferramenta retângulo? Eu vou criar um retângulo. Ó. Criei o retângulo. Volto para o meu cursor. Voltei. Command mais. Ampliei aqui no retângulo. Porque eu quero pegar aqui ó, o cantinho arredondado. Olha lá, ampliei um pouco mais. E eu vou fazer o seguinte. Ó, ampliei. E agora é o momento de você entender como que a gente vai fazer para calibrar o canto arredondado aqui pelo menu. Então, ó, lá em cima no menu eu tenho transformar, certo? Eu tenho as dimensões do objeto, não é aqui que eu vou trabalhar. E eu venho então aqui, ó, em janela. Aí janela eu vou até, onde é que tá, onde é que tá? Traçado, não. Onde? Bom, então eu vou aqui, ó, para criar um retângulo. Lembra do retângulo de cantos arredondados? Olha o que eu vou fazer. Vou criar aqui um retângulo de cantos arredondados.
até ele virar ó, uma linha de canto arredondado. Olha lá, ó, uma linha bem fininha. É isso que eu quero. Ótimo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, eu vou escolher um tom bem escuro também. Olha lá. Volto para o meu cursor. Vou rotacionar um pouquinho essa linha. Vou colocar ela aqui nos olhos. Olha lá. Lembra do duplicar? Alt. Olha lá, ó. Duplico e rotaciono novamente. Olha ali, o bonequinho tá triste. Não, não vamos fazer ele triste. Vamos fazer ele determinado. Então, vou colocar aqui, ó. O ângulo vai mudar um pouquinho. Aqui vai mudar um pouquinho. E olha ali, como já mudou a expressão. Ótimo. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou até a ferramenta elipse e eu vou criar aqui, ó, um círculo com o Shift pressionado. E aí eu vou colocar bem aqui perto da orelha dele. Lembra que eu comentei do Alt, se você mantém ele pressionado, olha o que eu vou fazer, mantenho pressionado e vou apenas puxando para onde eu quero preencher. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso ter um boneco carequinha e eu posso ter um boneco com uma cabeleira. Só o fato de eu preencher conforme eu quero. Gente, vocês percebem que eu estou copiando um monte de elipses? Então é uma ilustração que ela foi feita somente com formas básicas. Olha lá. Posso invadir aqui um pouco mais. Tá mais arredondado aqui, ó. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte. Ó, eu tenho aqui, ó, o olho que já está pronto com uma cor de preenchimento e um contorno. Eu vou duplicar aqui o olho, colocar aqui embaixo. Vocês viram o que eu fiz? Ó? Só achatei aqui um pouquinho. Um pouco mais. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui nas cores, ó, preenchimento. Vou deixar escuro. Contorno. No contorno eu vou colocar o vermelho. Olha ali o que aconteceu. Posso aumentar o traçado ou diminuir o traçado, o contorno. Vou aumentar. Volto para o cursor e clico fora. Olha ali o meu boneco. Já ficou agora completo. E aí... Ah, olha só que legal. Vocês viram que eu estava deslocando aqui o objeto sem encostar, sem selecionar aqui o objeto, sem estar puxando ele com o cursor? Como é que eu fiz isso? Eu simplesmente clico nas setinhas do teclado para lateral, para o outro, esquerda, direita, para cima e para baixo. Também funciona, testa aí. Olha só. E aí eu vou posicionando a boca onde eu quero. Se eu quiser rotacionar a boca, chego aqui perto pela lateral. Olha lá. Rotacionei. Certo? Agora, olha que interessante. Eu vou pegar aqui a orelha. Vocês viram que eu estou fazendo tudo duplicando nesses objetos. Alt, dupliquei. Porque a orelha já está lá para baixo. Então, ó, quando eu estico ela, olha o que vai acontecer. Não é? Parece que eu tenho aqui o corpo do boneco ali embaixo. Então, gente, aqui posso voltar para a posição normal, se for o caso.
E assim, olha, por exemplo, se eu puxo, né, ali uma elipse, olha lá, ó, eu tenho uma série de elipses que foram duplicadas. Bom, volto para a ferramenta retângulo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um retângulo aqui. E eu vou colocar aqui uma cor. Ó, coloquei um cinza. Olha o que vai acontecer. O retângulo foi criado e veio para frente do objeto. Lembra? Botão direito, organizar, enviar para trás. Pronto, foi para trás. Posso colocar o fundo da minha página da cor desse objeto, certo? E o meu objeto e o meu boneco, ele está então ali já no centro da página. Bom, com esse exercício, então a gente viu a configuração do documento, aprendemos a trabalhar com o cursor, formas básicas, retângulos e círculos e elipses. Vimos a questão do preenchimento dos objetos, que sempre vai estar aqui, e eu posso alterar a cor tanto por aqui quanto pela janela cores. Sempre vai ter um preenchimento e um contorno. Movimentação de objetos, rotação. Lembra que eu posso agora, olha, trabalhar as expressões do meu boneco? Olha que coisa louca. Coitado do bonequinho. Mas eu posso agora movimentar os objetos individualmente, ó. Mexi com ele, olha lá, ó, ficou, pô, triste, ficou. E aí eu vou trabalhando cada característica da expressão do boneco. Certo, gente? Então, para salvar agora a tua composição, porque esse exercício você vai ter que fazer o teu boneco e depois encaminhar para o meu e-mail. Então, como é que a gente salva um documento do Illustrator? O caminho vai ser simples. Eu vou até o menu superior, arquivo. Eu vou colocar aqui, ó, como salvar como. E aí ele vai abrir a minha caixinha de diálogo para salvar e organizar os meus arquivos. Aqui no Illustrator eu vou clicar desculpa, no Mac, eu venho aqui na mesa. Para quem estiver trabalhando com o PC, vai ser área de trabalho. Eu já estou organizando os arquivos do curso aqui dentro de uma pastinha, curso Illustrator. Então, ó, busquei o caminho e ó, boneco.ai. Eu não vou mexer aqui nesse formato porque ele já está preparado para salvar como um arquivo de Illustrator. Aí eu venho salvar. Ele vai abrir essas opções. Eu também não vou alterar nada aqui dessa segunda etapa. Dou um OK. E pronto, o teu objeto, o teu primeiro exercício do Illustrator, ele já está finalizado e salvo.